Olá a todos, meu nome é Fernanda Ribeiro, sou professora de processo penal e hoje nós vamos aqui fazer uma revisão para o nosso concurso de inspetor de polícia civil, que vai se realizar agora no dia 30 de janeiro. Enfim, graças a Deus, a nossa prova está se aproximando, está chegando. E nessas horinhas que nós vamos ter aqui, eu vou me propor a trazer, se Deus quiser, questões que vão aparecer na nossa prova. Eu achei, já falei isso para meus alunos desde o início, o edital, tanto de investigador quanto de inspetor de polícia, bem tendencioso. Como assim? Tendencioso no sentido de o examinador dá meio que uma, entre aspas, colinha do que pode ser que venha aparecer na sua prova. Porque você já deve ter visto outros editais de concurso público, por exemplo, processo penal. Eles trazem os temas gerais e centrais, sem especificar. Por exemplo, traz lá sistemas processuais, inquérito policial, ação penal, jurisdição e competência. Você vê muitos editais assim, trazendo o conteúdo programático. Mas o nosso eu achei bem especificado alguns temas dentro desse tema geral, assim digamos. Por exemplo, inquérito policial. Ele especificou bastante, inclusive quando ele fala inquérito policial, aí fala conceito, finalidade, prazo, características. Tem uma característica em específico que ele ressalta, é o sigilo. Então, você tem alguma dúvida que, por exemplo, pode aparecer alguma questão falando dessa característica em específico? Então, eu achei o nosso edital, quando ele especificou bastante dentro de um tema geral, é uma colinha, entre aspas, que o seu examinador está dando do que pode vir a aparecer na sua prova, ok? Então, essa seria assim a primeira dica da nossa revisão, né? Prestar bastante atenção nesses temas bem especificados no edital, que com certeza uma questão de prova vai aparecer sobre esses temas, ok? Então, essa primeira dica, vamos começar a nossa revisão. Você está se preparando para ser um inspetor de polícia civil. A polícia civil, conforme lá a nossa Constituição, no artigo 144, ela é um órgão responsável pela segurança pública. Aí você vai lá no artigo 144, lê o caput do artigo 144 e, em especial, o seu parágrafo 4º, que fala ali da polícia civil. E qual é a atribuição da polícia civil? A atribuição da polícia civil, obviamente ressalvada a competência da União, a atribuição da polícia civil é de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto, obviamente, as militares, como o próprio ressalva da nossa Constituição. Então, a Polícia Civil é um órgão responsável pela segurança pública, é um órgão responsável pela segurança pública e possui ali a atribuição de investigação preliminar. Quando você fala em função de polícia judiciária, é função de apuração de infrações penais. E como você apura infrações penais? Através de uma investigação criminal. A investigação criminal nada mais é do que o que ela procura, o que ela visa uma investigação criminal? Visa ali colher elementos com autoria e materialidade de uma infração penal, para o titular da ação penal ter substrato para ingressar em juízo. E o instrumento mais usual de investigação criminal é o inquérito policial. Por isso que é de extrema importância o estudo do inquérito policial, que amanhã vai ser o seu instrumento de trabalho. Todo mundo, muitas pessoas visam a polícia civil, só pensam no quê? No porte de arma, enfim, operação policial, sobe comunidade, vai na casa, vai à casa das pessoas, cumprir mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, enfim. Mas se esquece do seu instrumento de trabalho mesmo, é um inquérito policial, onde você ali vai lastrear a sua investigação criminal. Então, essa é uma pequena introdução da nossa revisão, porque ali no seu edital ele fala em segurança pública, Constituição. Então, ele pode vir cobrar algumas questões que eu acabei agora de trazer para você. Polícia Civil como órgão de segurança pública, responsável por apuração de infrações penais,
O que visa aqui uma apuração de infração penal? É uma investigação criminal. O que é investigação criminal? Ok? E qual o seu instrumento mais usual? Ok? Então, essa é a nossa segunda aí, dica importante. Outra dica bem importante, que essa eu estou apostando demais vir na sua prova. Tema ainda, investigação criminal. Abre lá seu artigo 13A e 13B. Esse eu estou apostando bastante. Tenho quase certeza que vai ter uma questão de prova falando do artigo 13A e do artigo 13B. Abre lá o artigo 13A e o 13B. Vamos começar falando do artigo 13A. O artigo 13A ele vai trazer a possibilidade da autoridade policial, incluindo também o Ministério Público. Então, o artigo 13A vai trazer a possibilidade tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público de requisitar de forma direta, preste bem atenção no que está no artigo 13A, que não é necessário autorização judicial para tanto. O MP ou então o delegado de polícia pode requisitar de forma direta, tanto de órgãos públicos quanto de empresas privadas, dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Então, repetindo, o que está no artigo 13A é a possibilidade da autoridade policial e do Ministério Público requisitar sem que haja necessidade de autorização judicial. Não há necessidade de autorização judicial para o que está previsto no artigo 13A. Eles podem o quê? De forma direta, determinar que órgãos públicos ou até mesmo empresas privadas forneçam dados e informações cadastrais, tanto da vítima quanto do suspeito. Quando eu falo em dados e informações cadastrais, são informações pertinentes à qualificação, nome, sobrenome, endereço, a qualificação pessoal de uma pessoa. E por que não é necessário autorização judicial? Porque informações pertinentes a nome, sobrenome, endereço, a qualificação daquela pessoa, você está ali, quando tem acesso a essa informação, você está ali afastando alguma garantia constitucional? Não. Então, não é necessário ali a autorização judicial para que o MP, para que o delegado de polícia tenha acesso a essas informações. Mas ressalto mais uma vez aqui para vocês, preste bem atenção, isso não é em qualquer crime. O artigo 13A, que fala que a autoridade policial, o MP, pode requisitar de forma direta informações pertinentes a dados e informações cadastrais da vítima do suspeito, não é em qualquer crime. Só naqueles crimes ali especificados. E ali traz artigo 148, sequestro e cárcere privado. Artigo 149, redução à condição análoga de escravo. Artigo 149A, crime de tráfico de pessoas. O parágrafo 3º do artigo 158, o famoso aí sequestro relâmpago. O artigo 159, que traz ali a extorsão mediante sequestro. E também o artigo 239 do ECA, crime aí de envio de criança para o exterior sem o preenchimento aí das formalidades legais. Então, apenas nesses crimes, vejo muitas questões de prova falando que em qualquer crime, ou então trazendo um crime que não está ali especificado, como por exemplo, tráfico de drogas. Pode a autoridade policial e o Ministério Público requisitar dados e informações cadastrais de órgãos públicos e até mesmo de empresas privadas. Então, preste bastante atenção no artigo 13A, quais são os crimes que é possível ali essa requisição de dados e informações cadastrais de órgãos públicos ou empresas privadas sobre a vítima, sobre o suspeito e até mesmo a vítima. E atente-se, não é necessário autorização judicial. E o artigo 13B? O artigo 13B já é diferente, preste atenção também que não é em qualquer crime. É no crime que envolve o quê? Tráfico de pessoas. Aqui, preste atenção, vai ser necessário sim autorização judicial para tanto. Por quê? Porque aqui
A autoridade policial e o MP, eles estão querendo ter a informação a respeito da localização da pessoa. E a localização de uma pessoa é sim uma informação pertinente ao quê? À sua intimidade, à sua vida privada, que são garantias constitucionais. Então, em razão disso, vai ser sim necessário autorização judicial, ok? Então, no crime de tráfico de pessoas, pode o MP e até mesmo a autoridade policial determinar o quê? Determinar que empresas de telefonia forneçam informações pertinentes às ERBs, estações rádio base, que pelo seu telefone celular, ele consegue ali ver mais ou menos a sua localização. E a localização de determinada pessoa, que inclui tanto a vítima quanto o suspeito, é sim uma informação pertinente à sua intimidade e vida privada. Então, em razão disso, vai ser necessário autorização judicial. Preste bem atenção em dois parágrafos do artigo 13b, que é o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Primeiramente, o parágrafo 3º traz um prazo para a instauração de inquérito policial, porque não temos um prazo especificado em lei para que haja o quê? A instauração de um inquérito policial. Mas nessa hipótese aqui, quando houver um pedido do MP, ou então até mesmo da autoridade policial, para que o juiz possibilite a eles irem até as empresas de telefonia, terem acesso à localização, seja da vítima ou do suspeito, o legislador traz um prazo para que o inquérito policial seja instaurado. E ali ele traz um prazo de 72 horas. E preste atenção também no que está no parágrafo 4º, super criticado pela doutrina, porém está na lei e pode vir a cair na nossa prova tranquilamente. Olha só o que está no parágrafo 4º do artigo 13b. O parágrafo 4º do artigo 13b traz a seguinte situação. O MP e a autoridade policial, para que ele tenha acesso à localização da vítima, vai ser necessária autorização judicial. Porém, se o juiz não se manifestar a respeito desse pedido da MP e da autoridade policial, para que eles tenham acesso à localização da vítima, num prazo de 12 horas, então se o juiz não se manifesta sobre esse pedido, num prazo de 12 horas, eles podem de forma direta requisitar que as empresas de telefonia deem acesso à localização. E, obviamente, depois façam aí a pertinente comunicação ao juiz. Apesar de super criticado, trazendo ali um nome de cláusula de reserva de jurisdição temporária, enfim, tá na nossa lei, pode cair perfeitamente, e se cair, você com certeza vai acertar. Então, ressalta aqui o artigo 13A, 13B, que eu acredito bastante que possa vir a aparecer na sua prova. Outra questão bastante importante, que com certeza espero que você tenha essa lei todinha na sua cabeça. Eu sempre falei com meus alunos, se eu fosse apostar em uma lei para vocês ficarem lendo e relendo, seria a Lei Maria da Penha. Ela está super especificada no seu edital. Você tenha com certeza em mente que uma questão de prova, ou então até mais de uma, vai estar lá no seu conteúdo, tanto de processo penal, quanto inclusive até mesmo de penal. Então, voltando aqui para o processo penal, nossa próxima dica, investigação criminal, vamos lá para a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Importantíssimo, o capítulo que trata ali do atendimento policial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, o capítulo super importante é que está lá, que está trazendo os dispositivos do artigo 10 ao artigo 12C, artigo 10 ao artigo 12C, que traz ali o atendimento da mulher, o atendimento policial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Vou pincelar aqui algumas dicas, mas óbvio, a leitura desses dispositivos é super importante. Vamos lá, o atendimento da mulher em situação de violência doméstica. Preferencialmente, por favor, preferencialmente esse atendimento tem que ser realizado por uma policial também mulher.
mas isso é de forma preferencial. Toma cuidado com essas expressões, porque o preferencial pode ser substituído por exclusivamente, por exemplo. Estamos nos preparando para uma prova objetiva. Então, essas expressõezinhas, elas podem ser, sim, trocadas. E no momento que você lê todo o trecho, ele só muda essa palavrinha, às vezes você nem percebe e soa bem aos seus ouvidos aquele texto todo, que bem ou mal é o texto real que está na lei, ele só mudou uma palavrinha. Aí você derrapa. É uma prova objetiva. Então preste bastante atenção nisso, ok? Então, de forma preferencial, esse atendimento vai ser realizado por o quê? Por uma policial mulher. E preste atenção. A mulher em situação de violência doméstica, ela comparece em sede policial para comunicar esse fato. Em nenhuma hipótese, é essa expressão mesmo que está lá na nossa lei. Em nenhuma hipótese, essa mulher, inclusive testemunhas daquele fato, podem ter contato direto com o agressor ou pessoas ligadas a ele. Isso é de extrema importância. Então, a mulher numa situação de atendimento policial, envolvendo ali violência doméstica e familiar, em nenhuma hipótese essa mulher pode ter contato direto com o agressor ou pessoas com ele envolvidas. Essa realmente é a expressão que está lá no nosso código, na nossa lei 11.340 de 2006, que é a nossa lei Maria da Penha. Ok? Então, esse atendimento preferencialmente tem que ser realizado por policial mulher. Em nenhuma hipótese, essa mulher, inclusive testemunhas do fato, podem ter contato direto com o agressor ou pessoas a ele ligadas, e evitar ao máximo a revitimização daquela mulher. Sucessivas oitivas sobre o mesmo fato, sobre o mesmo ponto pertinente àquele fato. Evitar assim o que? A revitimização dessa mulher. Sucessivamente, você ouvir aquela mulher sobre o mesmo fato. Isso causa aí, sim, uma revitimização da mulher. E no atendimento policial, isso deve ser evitado. Mas apontamentos aqui pertinentes a atendimento policial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Pode ser ali, na inquirição dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar, além, obviamente, do policial responsável pela investigação, pode ser chamado a participar dessa inquirição um profissional especializado. Aí vamos incluir profissional, seja de assistência social, ou então seja um profissional ligado à psicologia. Ele pode ser chamado a participar daquela inquirição, não há problema nenhum, isso inclusive está ali previsto na nossa lei. E um tópico que eu bato bastante quando a gente estuda característica do inquérito policial, tá aqui, um dos exemplos que eu trago aqui, tá no artigo 10, parágrafo 2º, inciso 3, que o depoimento da mulher em situação de violência doméstica familiar será registrado em meio audiovisual. Quando nós falamos, quando eu estudo com vocês características do inquérito policial, quando eu estudo a característica de ser um procedimento escrito, que entenda-se, procedimento escrito é um procedimento que todos os atos de investigação devem vir a ser documentados. Por quê? Procedimento escrito, você só imagina que o inquérito policial vai ser composto ali de peças escritas. Mas nada impede que o inquérito policial tenha ali, compondo ele, um documento virtual. E isso nada mitiga a característica do inquérito policial em ser um procedimento escrito. Porque entenda-se como procedimento escrito, um procedimento em que todos os atos de investigação devem vir a ser documentados. E um dos exemplos que eu dou em que atos de investigação vão ser ali realizados por meio audiovisual, compondo ali esse procedimento escrito, um documento virtual, aqui, a mulher em situação de violência doméstica familiar. A sua oitiva será realizada por meio audiovisual. Como assim? Câmera, vamos gravar esse depoimento.
ok? Então, mais uma dica aí para vocês em relação à investigação criminal no que diz respeito à violência doméstica e familiar. E para a gente findar essa questão de violência doméstica e familiar, investigação criminal, preste atenção, novidade, faça assim, entre aspas, porque tá desde 2019, já estamos em 2022, já não é tão novidade assim, mas enfim, novidade inserida pelo nosso legislador em 2019 foi o que está previsto ali no artigo 12C, em que traz a possibilidade da autoridade policial, de forma excepcionalíssima, aplicar uma medida protetiva de urgência, qual seja o de afastamento do lar. Então, o artigo 12C traz a possibilidade da autoridade policial, inclusive até mesmo de um policial, determinar uma medida protetiva de urgência. Qual seja? Qualquer uma? Não. É em situações excepcionalíssimas, em que envolva ali um risco iminente à vida daquela mulher, inclusive dos seus dependentes, a integridade física daquela mulher, inclusive também dos seus dependentes. De forma excepcionalíssima, poderá a autoridade policial, na falta de um juiz na circunscrição, e o policial, na falta de uma autoridade policial e também de uma autoridade judicial, determinar o afastamento do agressor do lar. Então, em hipóteses excepcionalíssimas, pode ser aplicado pela autoridade policial na falta de um juiz e até mesmo por um policial na falta da autoridade policial e também de um juiz, em hipótese excepcionalíssima em que envolva um risco imediato à integridade física e à vida daquela mulher e dos seus dependentes, o afastamento do agressor do lar. E quando eles implementarem esta medida do afastamento do agressor do lar, e apenas essa medida protetiva de urgência pode vir a ser aplicada, quando eles fizerem ali, determinarem o afastamento daquele agressor do lar, essa medida deve ser comunicada ao juiz em um prazo de 24 horas, para que o juiz ratifique aquela medida tomada, inclusive até mesmo implemente outras medidas protetivas. Porque apenas essa de afastamento do agressor do lar, de forma excepcional, pode ser ali determinada pela autoridade policial e até mesmo, inclusive, um policial. Então, presta bastante atenção nessas alterações que envolvem a nossa atividade policial, ok? Então, no que diz respeito aí à investigação criminal, violência doméstica, fiz os apontamentos aqui que eu acho importantes, que com certeza pode vir a aparecer na sua prova. E para a gente findar o tópico de dicas sobre investigação criminal, abre lá a sua Lei 12.037. Lei 12.037 de 2009. A 12.037 de 2009, ela está ali no seu edital, falando a respeito ali de identificação criminal, inclusive as leis que a alteraram, trazendo ali a Lei 12.654 de 2012. E ressalto mais uma vez com vocês, não foi só em 2012 que essa lei foi alterada, não. A Lei 12.037, a Lei de Identificação Criminal, ela foi alterada recentemente pelo pacote anticrime. Então, a possibilidade dela aparecer é muito grande. Então, a Lei 12.037, sugiro a vocês que leiam. É uma lei pequenininha, você consegue ler tranquilamente. A alteração que eles ressaltam no seu edital, que é a alteração promovida pela Lei 12.654 de 2012, e ressalta a vocês que ela foi alterada recentemente pelo pacote anticrime. Sugiro a leitura desses dispositivos. E o que eu sugiro aqui para vocês prestar bastante atenção? Começa lá no artigo 5A. Já começa no artigo 5A essas alterações promovidas pela Lei 12.654 de 2012. E também temos as alterações promovidas pela 13.964, que começa lá no artigo 7A e também no artigo 7B. Então é importante a leitura desse dispositivo, artigo 5A, artigo 7A e artigo 7B, artigo 7C, enfim, que foram ali acrescentados
pela Lei 13.964 de 2019. E o que eu falo aqui para vocês? Vamos lá. O pacote de crime, alterando ali a Lei 12.037, dois pontos que eu quero ressaltar com vocês. Primeiramente, o artigo 7A, que fala ali da exclusão dos perfis de bancos de dados. O prazo alterou, era um outro prazo, para a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados. Isso foi alterado. Agora o artigo 7A traz, nos casos de absolvição do acusado, vai ocorrer aqui a exclusão do perfil genético dos bancos de dados. Então, se ele foi absolvido, isso vai ser excluído. Mas em caso de condenação, olha o prazo que deve ocorrer essa exclusão. No caso de condenação do acusado, mediante requerimento, deve haver um requerimento para que haja essa exclusão, após decorrido 20 anos do cumprimento da pena. Então, para que haja exclusão do perfil genético daquele condenado do banco de dados, ele deve, através de um requerimento, deve haver um requerimento dele para isso, pedir ali a exclusão, mas só após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Então, ele tem que cumprir a pena. Passados 20 anos de cumprimento da pena, ele faz um requerimento para que ocorra essa exclusão. Preste bastante atenção, isso foi alterado recentemente, vem aparecendo nas provas e pode aparecer na sua. E outra questão também que eu ressalto com vocês, está lá no artigo 7º-C, porém no seu parágrafo 11. O artigo 7º-C traz ali a criação, a possibilidade, a implementação do Banco Nacional de Perfil Genético Multibiométrico de Impressões Digitais. Então, o artigo 7º-C traz ali a autorização para que haja a criação de um Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Ok? E o que eu ressalto aqui no parágrafo 11? Eu ressalto no parágrafo 11 que, para a autoridade policial ter acesso a esse Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais para subsidiar as suas investigações, é necessário autorização judicial para tanto. Então, preste bem atenção, obviamente, nesse dispositivo que traz ali a autorização para a criação desse Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. E para que a autoridade policial tenha acesso a esse banco de dados para subsidiar as suas investigações, é necessária autorização judicial, ok? Então, dê uma olhadinha nesses dispositivos também, ok? Então, terminei o tópico de investigação criminal. Vou começar a falar com vocês algum apontamento no que diz respeito ao inquérito policial. Inquérito policial, nós já temos, inclusive com certeza vocês já devem ter, o nosso conceito de inquérito policial. É o instrumento mais usual de investigação preliminar. E qual a sua finalidade? A finalidade do inquérito policial é trazer ali elementos quanto à autoria, materialidade de uma infração penal, para que o titular da ação penal possa o quê? Possa vir ingressar em juízo. Esse inquérito policial, que é o instrumento mais usual de investigação preliminar, ele tem um prazo previsto em lei. O seu prazo está onde? No artigo 10 do Código de Processo Penal, que vai levar em consideração se eu tenho ali um investigado preso ou solto para sua conclusão. Se eu tenho um investigado preso, esse prazo é de 10 dias. Inclusive, até o momento, não é possível a sua prorrogação. Mas, se ele estiver solto, esse investigado, o prazo é de 30 dias. Mas preste atenção no seguinte, prazo de inquérito policial, prazo regra, artigo 10 do Código de Processo Penal. Não se esqueçam que outras legislações especiais, extravagantes, trazem prazos específicos a depender ali do crime que estiver sendo investigado. Ressalto com vocês o quê? A lei de drogas. A lei de drogas, ela traz um prazo o quê? Diverso do previsto lá
no artigo 10 do Código de Processo Penal. Se você abrir o seu artigo 51, anote aí o artigo 51 da sua lei de drogas, o prazo para a conclusão da investigação, investigado preso, 30 dias, investigado solto, 90 dias. E preste atenção no que diz o seu parágrafo único. Por quê? O seu parágrafo único diz que esses prazos incluem tanto o preso quanto o prazo do solto para a conclusão da investigação nos crimes que versam aqui na lei de drogas. Esses prazos podem vir a ser duplicados. Então, temos o prazo regra previsto lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, mas não vamos esquecer que também temos legislações específicas que trazem prazo de conclusão da investigação. Ressalto aí o artigo 51 da Lei de Drogas. Ressalto também o artigo 66 da Lei 5.010 de 66, que é a Lei de Organização da Justiça Federal, que lá só traz um prazo de conclusão da investigação do preso, traz um prazo de 15 dias, que inclusive pode vir a ser duplicado, como a própria lei assim faz menção. Não fala do prazo do solto, então a gente usa o prazo regra do Código de Processo Penal, que é o prazo de 30 dias. E por fim aqui, para fechar o tópico de prazos do inquérito policial, artigo 51 eu já falei, desculpa, artigo 10, parágrafo 1º da Lei 1521 de 51. Mais uma vez, artigo 10, parágrafo 1º da Lei 1521 de 51. É lei de crime contra a economia popular. Lá traz o prazo de conclusão da investigação. E lá só fala isso. Prazo de conclusão da investigação. Não faz especificação, se preso ou se solto. Só fala isso. Conclusão de atos de investigação. 10 dias, ponto final. Então, tanto o preso quanto o solto, o prazo nessas hipóteses será de 10 dias. E, pra gente findar essas dicas sobre inquérito policial, trago atenção especial à característica do inquérito policial em ser um procedimento sigiloso. Em regra, um inquérito policial é um procedimento sigiloso. Nós estamos tratando ali de investigação criminal. Nós estamos apurando infrações penais. Então, por óbvio, temos como regra que esse procedimento de investigação, ele será o quê? Sigiloso. O sigilo do inquérito policial, nós encontramos essa característica lá no artigo 20 do Código de Processo Penal. Artigo 20 do Código de Processo Penal fala da característica do inquérito policial em ser um procedimento sigiloso. Ressalto para você que o sigilo, ele não vai ser, obviamente, absoluto. Em algumas hipóteses, vai ser sim o quê? Franqueado o acesso àquela investigação. Aí ressalto aqui com vocês a súmula vinculante, que trata e diz respeito aí da possibilidade do advogado ter acesso aos autos de investigação. Aí quando você abre lá a sua súmula vinculante 14, ela vai falar a respeito que o advogado ele pode ter sim acesso aos autos de investigação a tudo aquilo que estiver o quê? Findo e documentado. Atos de investigações findos e documentados, o advogado pode vir a ter acesso àquela investigação. A lei trazida no seu edital, ressaltada no seu edital, ao lado dessa característica do inquérito policial, Lei 13.245 de 2016, ela altera o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Então, essa Lei 13.245 de 16, ela altera o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. E trazendo ali alterações pertinentes aos direitos do advogado, que estão previstos lá no artigo 7º. Em especial, ressalto com vocês o inciso 14 e o inciso 21. Então, ressalto com vocês, dentre essas alterações promovidas pela Lei 13.245 de 16 no nosso Estatuto da OAB, eu ressalto aqui com vocês, lá no artigo 7º, o inciso 14 e o inciso 21.
Preste atenção no seguinte sentido de que o advogado, ele pode ter acesso à investigação? Sim, pode ter acesso à investigação, a tudo aquilo ali que estiver findo e documentado. Essa alteração promovida pela Lei 13.245 de 16 no Estatuto da OAB, em nada traz ali a necessidade de que o advogado tenha que ser intimado de todos os atos de investigação. Ele pode ter acesso se ele estiver presente, por exemplo, se ele estiver presente em algum ato de investigação, ele tem ali o direito de acompanhar o seu cliente, sem que haja ali a necessidade da autoridade policial comunicar sempre o advogado de todos os atos de investigação que ela vai vir a realizar. É um procedimento o quê? Sigiloso. Tudo que estiver findo e documentado, o advogado pode ter sim acesso. Porém, não há necessidade da autoridade policial, em todos os atos que ela vai vir a promover, ter que comunicar, notificar o advogado nesse sentido. E preste atenção no seguinte, a Lei 13.245 de 2016, nessa alteração que ela fez no Estatuto da OAB, preste atenção na alteração promovida no parágrafo 11. O próprio parágrafo 11 fala que o advogado tem sim possibilidade de acesso, ele pode ter acesso, chancelando que está inclusive lá na súmula vinculante 14, pode ter acesso a todas aquelas diligências findas e documentadas, porém, esse acesso não é amplo e irrestrito. Esse acesso não é amplo e irrestrito. Se o acesso do advogado a alguns atos de investigação trouxer ali alguma possibilidade de inefetividade daquela diligência, esse acesso pode ser o quê? Restringido. Então, o próprio Estatuto da OAB restringe o acesso do advogado aos autos de investigação. Dei uma lida lá no parágrafo 11 do artigo 7º do Estatuto da OAB. Ok? Então, fiz aqui com vocês esses apontamentos. Só por fim aqui, quando a gente fala em acesso do advogado e tal, não é a matéria que eu estou propondo aqui dar para vocês, mas dei uma olhadinha também no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Não franquear o acesso do advogado aos autos de investigação pode caracterizar abuso de autoridade, porque temos ali, não vou entrar muito nas minúcias aqui da Lei de Abuso de Autoridade, mas para caracterizar a Lei de Abuso de Autoridade, temos ali as finalidades específicas que devem estar presentes no atuar desse agente público, e essas finalidades específicas estão lá no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. Então, por isso que eu falo que pode ser que, quando você não der acesso ao advogado ao conteúdo de determinada investigação, pode ser que você figure aí na Lei de Abuso de Autoridade, artigo 32 da lei. Então, dê uma olhadinha aí nesse dispositivo. Ok? Então, continuando aí, findei aqui com vocês no que diz respeito às dicas sobre investigação e inquérito policial. Vou dar um cortezinho nesse bloco. Próximo bloco vou trazer mais dicas para vocês importantes que eu acredito que possam estar sim na sua prova no dia 30 de janeiro. Ok? Então, até daqui a pouco.